Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao vídeo de crédito desta semana aqui na agência na DS Quinta em Guimarães. Meu nome é Albina Ribeiro, eu sou a gestora de crédito responsável por esta área cá na agência. Como sabem e como é habitual, todas as terças-feiras encontro-me aqui consigo neste formato à mesma hora. Portanto, hoje não vai ser exceção e hoje eu trago um tema que muito assola a cabeça e preocupa as pessoas de quem contrata, aquelas pessoas sobretudo que estão na iminência de contratar um crédito à habitação. Hoje eu vou falar de taxas fixas ou taxas variáveis, aliás, vai ser um tema que eu vou explorar hoje e na próxima terça-feira, portanto, não percam. Antes de iniciar o tema de hoje, eu quero convidá-lo, a si, que está aí em casa, a acompanhar-nos nas redes sociais, através do Facebook, do Instagram ou do nosso canal no YouTube, 360 Quintã. Já no Facebook pode acompanhar as páginas Decisões e Soluções Guimarães Quintã ou até mesmo a minha, Albina Ribeiro, Decisões e Soluções Guimarães Quintã. Assim sendo, e passando ao tema de hoje, que eu espero ser esclarecedor para todos vocês, contudo, na próxima semana estarei cá também, portanto, a dar continuidade a este tema, portanto, não percam. Hoje, então, eu vou falar-vos de taxa fixa ou taxa variável no crédito de habitação. Qual escolher? Ou pelo menos espero informá-los para que no momento de escolha possam efetivamente fazer uma escolha informada. Uma das decisões, no fundo, mais difíceis de tomar para quem contrata efetivamente um crédito à habitação é escolher entre a taxa de juro variável ou a taxa fixa. No entanto, uma análise aos dados disponíveis poderá permitir uma escolha da melhor modalidade para o seu caso específico. Neste vídeo, irei dar-lhe algumas dicas e novos pontos de vista para que tome uma decisão pelo menos mais informada, como falei. Ou seja, vou ajudá-lo a decidir para que consiga ter maior conforto e segurança financeira e já agora para poupar dinheiro com o seu crédito. Não perca. Em primeiro lugar, então, o que é que precisamos de saber e de perceber? Precisamos perceber como funcionam as taxas de juros. Parece um bicho de 7 cabeças, mas na realidade até que é simples compreender o funcionamento das taxas de juros. Na prática, as taxas de juros adaptam-se à realidade económica, podendo funcionar como um estímulo ao investimento ou como um influenciador de poupança. E, resumidamente, passo a explicar. Em momentos de crescimento económico, as taxas de juros tendem a subir. Nestas alturas, existe emprego, aumento de salários e um maior otimismo económico. O dinheiro fica mais escasso, ou seja, existe menos dinheiro disponível, no fundo, para ser distribuído, pelo que o seu preço acaba por subir. A subida da taxa de juros torna a poupança também mais rentável, depósitos a prazo, por exemplo, e torna o recurso ao crédito aí mais oneroso, mais difícil. Já em momentos de crise económica, assistimos a mais desemprego e à redução do consumo das famílias e investimento por parte das empresas, redução destas também. Nestas alturas, torna-se fundamental incentivar o consumo e o investimento. Facto facilitado pela queda das taxas de juro, torna então a poupança menos interessante e o investimento mais barato. Como prever a evolução das taxas de juro? Se, por um lado, compreender o mecanismo de funcionamento das taxas de juros até que é simples, o mesmo já não se pode dizer da evolução das taxas. As previsões económicas nunca estão certas, pois assentam em fatores muito voláteis. Podemos estimar tendências, mas prever com rigor é uma tarefa condenada ao fracasso logo à partida. Nesta altura, percebemos que temos dois caminhos e ou escolhemos assumir riscos ou optamos pela estabilidade, ou seja, proteger-nos das variações das taxas de juros. E aqui deparamos-nos com o dilema entre escolher uma taxa fixa ou uma taxa variável. Então, qual escolher? A taxa variável para quem quer arriscar, no fundo, é para quem gosta de arriscar. Se é daquelas pessoas que gosta efetivamente de arriscar e que não exige estabilidade, poderá sempre optar então por uma taxa variável. A taxa variável tem a vantagem de se adaptar ao contexto económico, como vimos acima. Em momentos de crescimento económico, irá pagar mais, mas também o seu rendimento deverá aumentar. Por outro lado, quando rebenta uma crise, como assistimos em Portugal nos últimos anos, não é? Assistimos a uma queda expressiva das taxas de juros e a uma redução das prestações com créditos,
o que nos liberta rendimento para fazer face a outras despesas. Isto deparamos que hoje temos taxas de juro na variável negativas, no fundo estão negativas e já há algum tempo, e assim se prevê que também continuem por mais algum tempo. A taxa fixa, no fundo, acaba por ser para aquela pessoa que gosta, que quer estabilidade. Existem pessoas que realmente valorizam muito a estabilidade e a previsibilidade das suas despesas. Para a gestão do orçamento familiar, é muito mais fácil contar sempre com a mesma prestação e não ser influenciado pelas oscilações da economia. Resta-nos é perceber a que custo, porque efetivamente a taxa fixa é mais elevada do que a taxa variável. Para fixar uma taxa de juros, irá ter de pagar mais no curto prazo, pois a expectativa será que a taxa de juros suba a ponto de superar a taxa contratada. O problema é que as taxas de juros de longo prazo são bastante mais elevadas do que as taxas a curto prazo, porque a incerteza também é superior. Logo, o banco terá de exigir uma taxa maior a longo prazo para, no fundo, mitigar esse risco. Imagine você que me ouve aí desse lado e que contrata uma taxa de juro fixa há 10 anos, que é sensivelmente 2 pontos percentuais superior à taxa variável. Tem de esperar que as taxas de mercado subam bastante mais do que os 2 pontos percentuais, e rapidamente, não é? Para que a operação realmente lhe compense-se financeiramente. Adicionalmente, como a dívida é maior nos primeiros anos e cairá nos últimos, o prejuízo financeiro para si também continua a ser maior. Qual o prazo da taxa fixa no crédito à habitação em Portugal? Bem, depois desta exposição, sabemos que para beneficiar em termos financeiros da decisão de fixar a taxa no crédito à habitação, é preciso uma subida forte das taxas de juros, no que respeita à variável. Atualmente, os bancos fazem contratos de crédito à habitação a taxa fixa, quer para prazos reduzidos, tipicamente 5 ou 10 anos, quer para prazos mais alargados, que poderão ir até 30 anos no máximo, o que já é praticamente para todo o prazo, e em alguns casos até terão menos prazo de financiamento, pois a idade limite no crédito de habitação é até aos 75 anos do titular mais velho. Existe ainda a modalidade de taxas mistas, em que a taxa é fixa nos primeiros anos, 5 a 10 anos, passando nos anos seguintes a taxa variável. Nestas situações, as condições ficam logo acordadas no início do contrato do crédito à habitação. Logo que assina as cartas de aprovação, tem também estas condições lá estipuladas no fundo e alinhadas. Efetivamente, se o seu objetivo é beneficiar de estabilidade, não é? Deverá então procurar contratos com taxa fixa ao longo de todo o contrato. Aí estará realmente e efetivamente protegido. Por hoje, dou por terminado o vídeo de hoje, não dou por terminado este assunto, porque eu voltarei na próxima terça-feira, à mesma hora e no local de sempre. Até lá, eu conto com vocês aí desse lado, para que nos sigam então nas redes sociais, deixo-vos aqui os meus contactos, para que efetivamente também possam expor as vossas dúvidas, se assim o entenderem, e da minha parte, espero que tenham o resto de uma boa semana. Portanto, já sabem, conto com vocês na próxima semana, à mesma hora e no local de sempre. Até lá, fiquem bem.